Gregório Fortunato era chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Conhecido como Anjo Negro, ele estava praticamente 24 horas por dia ao lado do presidente e acabou se tornando o principal suspeito do atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que foi o grande estopim para a crise política que colocou fim ao governo Vargas e o levou a tirar a própria vida e entrar para a história. Olhar para a história de Gregório Fortunato é uma forma de compreender um pouco todos esses fatos. Então, venha com a gente. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para mais um belo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Gregório Fortunato, que foi segurança pessoal 24 horas por dia de um dos presidentes mais famosos que nós tivemos aí, que foi Getúlio Vargas. A história desse cara é bastante sinistra, com envolvimento de várias fitas muito loucas, e vocês vão conferir aqui no nosso canal em primeira mão, porque a gente procurou o vídeo dele pra tudo quanto é lugar aí, ó, e ó, que a gente não achou alguém contando a história dele realmente, tá? Antes de entrar nesse vídeo, vocês já sabem, né? Deixa o seu like, que o like é o pagamento vital do YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de fazer essas 3 coisas para ajudar a gente a crescer. É de graça, não dói nada e ajuda muito. Edu, roda a vinheta. Galera, para entender a história que vamos contar aqui hoje, a gente precisa primeiro passar rapidinho por um período da história do Brasil, certo? A gente vai falar sobre Gregório Fortunato, conhecido pelo pseudônimo, apelido, né, vulgo Anjo Negro. Ele era responsável pela segurança de Getúlio Vargas, o presidente da República, ficou muito conhecido. E assim, para entender o papel dele na história, a gente precisa falar um pouquinho sobre o próprio Getúlio Vargas, porque os rumos da história dele estão intimamente ligados, né? O rumo da história do Gregório está intimamente ligado à história do Vargas e ao desdobramento da vida do Vargas. Getúlio Vargas, galera, foi o político que mais tempo governou o Brasil republicano, a República Brasileira. O Getúlio foi presidente entre os anos de 1930 e 1945, tá? 15 anos ininterruptos. Em 1937, o Getúlio instaurou o período que ficou conhecido como Estado Novo, que era uma ditadura civil e militar onde ele era o chefe de tudo. E depois ele voltou a ocupar o poder entre os anos de 1951 e 1954. Então, ali 51 a 54. Então, vamos dar uma visitada legal na história aí, porque o Getúlio Vargas assumiu seu primeiro mandato depois de um fato, né, um processo chamado Revolução de 1930, que é como Boris Fausto, grande historiador brasileiro, chama esse fato, né? E o Vargas dá um golpe e ele entra no poder em 1930 e ele acaba com o período conhecido como República do Café com Leite, e que se revezavam no poder mineiros e paulistas, que dominavam a produção de café e leite, e naquela época tinham muito poder econômico porque o café e leite eram os produtos mais exportados do Brasil para fora. Getúlio Vargas, galera, era do Rio Grande do Sul, e para tirar essa hegemonia de São Paulo e Minas sempre na presidência, ele se uniu a outros políticos para fazer oposição à candidatura de Júlio Prestes. O Júlio Prestes era o candidato de São Paulo ao governo federal. A Revolução de 1930 foi um movimento armado que tentava impedir que o candidato por São Paulo, Júlio Prestes, assumisse o poder. Em 24 de outubro de 1930, galera, os opositores saíram vitoriosos e Getúlio Vargas assumiu a presidência em 3 de novembro de 1930. Foi um golpe, mas ele assumiu. Em um primeiro momento, o Vargas fez um governo provisório, e no ano de 1932 houve uma revolução, uma guerra no Brasil chamada Revolução Constitucionalista, que foi encabeçada pelos paulistas, que passou a questionar a legitimidade do governo Vargas, porque o Vargas entrou no poder em 1930 e ele não tinha feito uma constituição até 1932. É nesse momento da história que entra a figura de Gregório Fortunato. Então o Gregório Fortunato, ele vai entrar na história do Getúlio Vargas no momento de grande conflito e de guerra civil, em que tropas de São Paulo tentavam derrubar o poder de Getúlio Vargas, que era o seu chefe, no meio desse conflito. Galera, se vocês gostam de guerra, inclusive, acompanhe um camarada nosso aqui, o Vini História, tá? A gente vai deixar o canal dele aí também indicado para vocês. Vini, um abraço, meu querido. Você sempre acompanha nossos conteúdos e é muito legal ter vocês no nosso canal. O cara manda muito sobre essas questões aí. Ele usa os uniformes de guerra, de conflito e tal. Então essa Revolução de 32, vocês vão conseguir entender legal com ele. Bom, galera,
Gregório Fortunato nasceu em 1900, em São Borja, no Rio Grande do Sul, mesma região onde nasceu Getúlio Vargas. Ele era filho de pessoas escravizadas que foram alforriadas, e ele era muito pobre e trabalhava como vaqueiro e peão nas instâncias da sua terra natal. E a terra natal dele, São Borja, era conhecida por ter muitas instâncias, né, fazendas que criavam gado. E ele era conterrâneo do Vargas, tá? O Gregório Fortunato, muito cedo, passou a integrar o Corpo Auxiliar de São Borja, no ano de 1932. Esse corpo auxiliar aí era um grupo de força militar de segurança, e esse grupo partiu para a batalha contra os opositores de Vargas lá em São Paulo, quando estava acontecendo a Revolução Constitucionalista de 32. Comandado por Benjamin Vargas, que era o irmão do Getúlio Vargas, a tropa que Gregório Fortunato que ele integrava, saiu vitoriosa, ajudando o Vargas a ficar bem na fita e conseguir se manter no poder. Então, Benjamin Vargas recrutou alguns homens ali, homens que eram fiéis a ele, para compor a guarda pessoal de Vargas. A partir daí, Gregório Fortunato foi se tornando um homem de confiança de Vargas e se tornou o chefe de sua guarda. Diziam, rapaziada, que Fortunato era como se fosse um verdadeiro cão de guarda do Getúlio Vargas. Manja, tem vários escritos sobre isso. Ele dormia, segundo os autores que estudaram a vida dele, apenas 4 horas por noite, para sempre estar do lado do presidente a hora que ele ia dormir e a hora que o presidente acordava. O homem, pessoal, o Gregório, tinha quase 2 metros de altura, era forte, e diziam que em São Borja, onde ele nasceu e viveu a juventude, ele derrubava bois com soco, cara. Isso são histórias que as pessoas contavam na época, mas realmente ele era um cara muito forte. Tem fotos do Gregório, pra vocês terem noção, penteando o cabelo do presidente Vargas, irmão. Além de ser sombra do presidente, Fortunato era um fanático, tio. Não podia nem ouvir falar mal do Vargas, que o bagulho ficava louco. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções. Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. Era o chefe da Casa Militar e ao presidente da República. Por exemplo, em 1942, muita gente não sabe disso, mas o Vargas foi para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para se reunir com algumas autoridades locais. O governo do Vargas tinha projetos importantes para Volta Redonda, né? Construir algumas indústrias de base ali. E ele foi fazer um pronunciamento, Vargas, num palanque, e Fortunato enxergou que tinha um cara puxando um cano para atirar no Vargas. O Fortunato se colocou na frente do chefe e tomou um tiro. Se não me engano, o tiro foi no ombro, no braço. Não fica muito claro nas referências que nós procuramos. Quando o Fortunato estava no Rio de Janeiro, aqui na época era a capital do país, ele negociava com bicheiros e outros chefes do crime para que Vargas pudesse entrar no lugar que ele queria e fazer o comício no lugar que ele queria. Rapaziada, para vocês terem uma noção, dizia que o Fortunato era tão poderoso que ele era equiparado ao ministro íntimo do Getúlio Vargas. O Gregório Fortunato, ele esteve ao lado de Vargas, pessoal, até 1945. Então ele ficou 15 anos ao lado do Vargas. Quando o Vargas foi deposto, o Estado Novo, o governo do Vargas foi encerrado, dando início ao processo de redemocratização no país. Muita gente, pessoal, gostava do Vargas, por mais que ele fosse um ditador, e se sentindo mal mesmo, não queria que o Vargas saísse. Daí eles fizeram um movimento chamado Queremista, que era um movimento que pedia a volta do presidente Vargas e a permanência dele no poder. Esse movimento fez com que o Getúlio Vargas se candidatasse ao cargo de presidente novamente pelo PTB. E em 1950, o Vargas foi eleito através de uma eleição direta. Ele foi eleito mesmo com o voto do povo, recebendo 48,73% dos votos. Getúlio Vargas, então, volta ao poder na cadeira federal da República e, junto com ele, Gregório Fortunato reassume como sua sombra no posto de chefe da guarda presidencial. Rapaziada, nesse mandato do Vargas, aí, a partir dos anos 50 e pouco, ele enfrentou forte oposição da imprensa e encarou vários momentos de instabilidade política. O jornalista Carlos Lacerda era um dos fortes opositores de Vargas. Na verdade, ele era o maior opositor de Vargas. Ele era o principal representante de um partido chamado UDN, União Democrática Nacional. E o Carlos Lacerda encabeçou uma campanha de difamação do Gregório Fortunato. Então, ele começou a meio que difamar o Gregório Fortunato, falando que a sombra do Getúlio Vargas cometia alguns
crimes ou tinha uma postura meio errada. Lacerda usou o jornal chamado Tribuna da Imprensa para acusar o Gregório Fortunato de clientelismo e de corrupção. O que seria o clientelismo, tá? Clientelismo seria mais ou menos assim: olha, eu estou próximo do Vargas e se você quiser alguma coisa dele, você vai ter que me pagar, tá? E isso junta com a corrupção. Segundo as matérias publicadas no jornal, Gregório Fortunato tinha trocado os bens e serviços pelo apoio político a Vargas. Então ele ia lá e falava: mano, apoia o Vargas que a gente vai te dar uma contrapartida. E ao longo do tempo, o Carlos Lacerda foi aumentando a campanha de difamação contra o Getúlio Vargas, acusando ele de ter colocado o Gregório Fortunato e a família do Gregório Fortunato em cargos que sequer existiam, tá? Foi uma campanha de difamação bem pesada. Em 1954, Gregório Fortunato foi colocado como principal responsável pelo atentado da Rua Toneleiro. Presta atenção nesse atentado, nessa história de crime aqui que é importante pra gente entender o Gregório Fortunato. Esse atentado da Rua Toneleiro aconteceu no mês de agosto de 1954. Um homem armado tentou tirar a vida do Carlos Lacerda, esse jornalista difamador aí da UDN. O alvo do atentado levou apenas um tiro no pé, mas o major da aeronáutica Rubem Vaz, que acompanhava o Carlos Lacerda ali na Rua Toneleiro, acabou perdendo a vida nesse dia, tá? E ele acabou tomando uns tiros no lugar do Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda saiu falando para todo mundo e atribuiu o crime ao Gregório Fortunato. Ele falou que o Gregório Fortunato era o principal responsável pelo atentado e passou a fazer uma campanha ferrenha na imprensa contra o chefe da guarda de Getúlio Vargas. Então o Gregório, na cabeça do Carlos Lacerda, o que ele passou para a imprensa publicou, é que Gregório Fortunato teria contratado um executor de aluguel para tirar a vida do Lacerda, mas acabou não dando certo e o tiro pegou no militar e tirou a vida do militar. Para aumentar ainda mais a comoção e a treta que estava acontecendo, o Carlos Lacerda andava com muleta e um gesso na altura do joelho, de modo a reforçar a gravidade do que tinha enfrentado. Então toda vez que ele ia falando: ó, o cara me deu um tiro, tomei um tiro no pé, eu quase morri e tal, mesmo sem precisar mais do gesso. Como o militar perdeu a vida nessa fita, nesse atentado, as investigações foram para as mãos da base aérea da Ilha do Governador, né, para a justiça militar. E os militares também começaram a fazer uma forte oposição contra o governo de Getúlio Vargas, já tentando dar um golpe militar ali mesmo 10 antes daquele golpe militar famoso que a gente conhece, que aconteceu em 1964. Esse período foi chamado de República do Galeão, numa referência ao nome da base aérea, que se tornou sede da investigação do que aconteceu com o militar Rubem Vaz, a hora que ele estava lá na Rua Toneleiros, que ele perdeu a vida. E uma operação de busca e apreensão na casa do Gregório Fortunato, pessoal, os militares disseram terem encontrado os documentos suspeitos que comprovariam ali, esses documentos, esses papéis, que havia um envolvimento do Gregório Fortunato com corrupção, e não só do Gregório, mas do Getúlio Vargas, porque eles diziam que se o Gregório sabia, certamente o Getúlio sabia, porque o Gregório era sombra de Getúlio. De acordo com as investigações, Gregório Fortunato teria comprado 2 propriedades do filho de Getúlio Vargas, Manuel Sarmanho Vargas, sem que o presidente soubesse, e aí tinha corrupção nesse meio. Essa descoberta abalou profundamente o Vargas, que sentiu a sua confiança por Fortunato quebrada, manja. E dizem que o Getúlio Vargas ficou bastante abalado quando descobriu que isso havia acontecido. Getúlio Vargas então ficou muito deprimido com a notícia de que seu homem de confiança, a sua sombra, o homem que sabia de todos os seus passos e acompanhava todos os seus passos, comandava um rendoso tráfico de influência bem debaixo do seu nariz. Apesar de não haver provas do envolvimento de Getúlio Vargas nos crimes atribuídos ao Gregório Fortunato e a outros membros do governo do Getúlio Vargas, a UDN, que era o partido de oposição, aproveitou a deixa para acusar o presidente de corrupção e querer tirar ele do poder também através de um golpe que sempre acontece nesse país. Então, a base aérea do Galeão determinou a prisão de familiares de Vargas e afirmou que faria uma investigação muito cuidadosa dos fatos para saber se o presidente Vargas estava envolvido na corrupção vista nas mãos do Gregório Fortunato. Toda essa situação, galera, que a gente explicou aqui para vocês, provocou uma enorme crise política no governo do Vargas e um golpe foi se desenhando, tá ligado? Ia acabar acontecendo um golpe ali militar e da UDN contra o Vargas. Exército, Marinha e Aeronáutica chegaram a assinar um manifesto exigindo a renúncia do Vargas, mas ele disse que só sairia do governo sem vida, tio. Falou: mano, não sai daqui.
com vida. Tanto que na carta dele testamento está escrito: não renuncio, daqui só sairei morto, e o meu cadáver servirá de protesto contra essa injustiça. Essa foi a resposta de Vargas à pressão dos militares, tá? O Getúlio, inclusive, cumpriu a sua palavra. No dia 24 de agosto de 1954, ele saiu da vida para entrar para a história, como ele disse na carta dele de testamento. Ele tirou a própria vida com um tiro no coração. Gregório Fortunato foi levado para a prisão Frei Caneca, no Rio de Janeiro, e ali passou o resto de seus dias. Veja só, essa parte é meio sinistra. Em 1956, o Gregório foi condenado a 25 anos de prisão, mas o presidente JK, Juscelino Kubitschek, reduziu sua pena para 20 anos, e depois João Goulart reduziu para 15. Fortunato, no entanto, ficou apenas 6 anos atrás das grades. Em outubro de 1962, ele foi executado dentro de uma cela. E aí que tá a fita, ó. Ele perdeu a vida nas mãos de um detento chamado Feliciano Emiliano Damas, mas os historiadores afirmam que esse crime foi uma queima de arquivo, já que Gregório sabia muita coisa do poder, de quem estava no poder, né, dos políticos que estavam no poder, e tinha muitas informações privilegiadas, seja de membros das Forças Armadas ou de políticos eleitos. Tudo que Fortunato sabia teria sido registrado em um caderno que ele escreveu enquanto ele esteve preso. Esse caderno ia ser até publicado, alguns jornalistas estavam atrás, mas ele desapareceu assim que o Fortunato foi executado. Que é estranho, porque um homem do jeito do Fortunato, que era, pô, aquele cara que dorme de olhos abertos 4 horas por dia, o cara tava acostumado com os menus do poder, era um segurança grande e alto, não é um cara que dá pra tirar a vida facilmente, não, tio. Principalmente dentro de uma cela que não tem um cano. Desse modo, nunca foi possível esclarecer completamente os fatos relacionados a Vargas e a Gregório Fortunato e toda essa bagunça que aconteceu aí que nós contamos para vocês. Mas o fato é que a história do Fortunato o torna um personagem bastante emblemático e importante na história brasileira, e nós resolvemos trazer ele aqui para vocês, tá? Ele é tipo um gangster brasileiro, saca? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tem bastante trabalho para fazer, e não esquece, mano, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e força na peruca. Vamos junto. Forte abraço, valeu!